Muito boa noite para você, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma partilha sobre a liturgia que nós tivemos ontem, que eu acabei não conseguindo fazer, depois que eu cheguei da celebração. E ontem nós tivemos, na celebração na qual eu fui, o primeiro sinal, a apresentação dos catecúmenos, O catecumenato é uma catequese para pessoas adultas que ainda não tenham recebido os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos iniciais, que seria, alguns já têm um batismo, outros vão estar recebendo o batismo, mas primeira comunhão e o crisma, são pessoas adultas já. E aí eu fui, e ontem não foi a liturgia de ontem, foi a liturgia em celebração em honra a Nossa Senhora da Vitória, que é aqui da região, onde eu moro atualmente. E aí celebra-se também a Natividade de Nossa Senhora. Lá no dia 8 de dezembro, a gente celebra a Imaculada Conceição, a concepção de Nossa Senhora. E aí, quando é agora, em setembro, 9 meses depois, a gente celebra, então, a Natividade de Nossa Senhora. E aí, durante a liturgia, foi acontecendo, e a leitura que teve ontem foi exatamente, está lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos de 28 a 33. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. O que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, e a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, quando eu ouvi essa leitura, e aí eu ficava olhando, tinha pessoas de várias idades. Alguns talvez estejam ali na casa dos seus 20 anos, alguns na casa dos 30, e tinha pessoas mais velhas também, talvez na casa dos seus 50 e poucos anos, e que estavam ali para receber o primeiro sinal, dos catecúmenos. E aí, enquanto eu vivenciava aquela liturgia, enquanto eu ia ouvindo essa palavra, isso é para nós, isso é para uma vivência diária. E aí eu olhava para aqueles, que receberiam então o primeiro sinal, que aí recebe a cruz e recebe a Sagrada Escritura também. E aí quando eu olhava para eles, eu pensava, são tempos diferentes, são idades diferentes. Mas aí me recordava uma outra passagem da Sagrada Escritura, que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Para muitos ali a gente pode dizer, nossa, mas geralmente a gente, católico, cristão, católico, apostólico, romano, a gente está acostumado que, na maioria dos casos, se batiza quando é criança. Às vezes até bebê, então o máximo que a gente tem é uma foto do nosso batizado, que nos contaram, o nosso padrinho, a nossa madrinha, que nos remete a esse momento e que tem a responsabilidade de, juntamente com os nossos pais, nos educar na fé. E é isso que a gente tem. Mas para muitos daqueles ali, a gente pode falar, nossa, mas agora? É porque agora, esse agora, é o tempo. E é o tempo que foi aberto o coração para o Senhor. É o tempo em que essa pessoa disse, não, eu preciso de algo mais. Eu desejo algo mais. E aí, então, quando o diácono, ontem foi celebração, o diácono fazia as perguntas, o que pedes? A fé, o que desejas com isso? A salvação, a vida eterna. E aí, então, as pessoas, muitas vezes a gente pode olhar e falar, mas depois eu faço, depois. O nosso depois tem que ser o agora para sempre. Para eles foi nesse tempo, cada um na sua idade diferente. Só que às vezes a gente pensa que tem o tempo para fazer lá na frente. Eu aproveito agora e depois eu vou. Mas não é sobre isso. É sobre o que nos traz a palavra. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios.
E quem são os eleitos do Senhor? Aqueles que abrem o coração. Aqueles que renunciam a si mesmo e à voz do mundo para ouvir apenas a voz do Senhor. Não é sobre a escolha do Pai, mas é sobre as nossas escolhas. Porque o sangue derramado na cruz, ele foi por todos. Mas é preciso que eu e você, a gente dê uma resposta para o Senhor. E é aquilo que eles faziam lá ontem. Era esse o pedido que se fazia à igreja, buscando, pedindo o sacramento nesse tempo de preparação, que é um tempo de preparação, ainda terão, né, os outros sinais, até chegar o dia então que eles vão receber o sacramento. Mas é uma vivência diária. Para nós que já fizemos quando criança, mas é um processo diário. É uma luta diária. E eu, pessoalmente, na última confissão que eu fiz, o padre, ele me despertou, foi uma exortação para dizer: está faltando maturidade, está faltando perseverança. Um dia ou outro a gente fica mal, mas é preciso endireitar as coisas. É preciso que isso não seja uma permanência. A permanência, ela é no Senhor. A palavra diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se eu e você não tomamos posse disso, se eu e você não buscamos como eles estão fazendo, e essa busca não é só pelo sacramento em si, só não no sentido de menosprezar, obviamente, mas é um sentido de diariamente viver, diariamente estar a serviço, diariamente buscar a santidade e diariamente confiar que de fato todas as coisas, é promessa, concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor, e que se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Quem pode contra Deus? Significa que eu e você não teremos tribulação? Não, não significa isso, mas significa que o Senhor nos sustentará. E que aquilo que nós de fato buscamos, aquilo que nós de fato necessitamos, não é sobre o tempo da vida presente, mas sobre a eternidade. E sobre a eternidade, o sangue já foi derramado por mim e por você. Compete a cada um de nós agora a nossa resposta, seja pela confissão, com jejum, com oração, com súplicas, com a Eucaristia, que é o alimento do cristão. Porque eu gosto muito do grupo de oração, eu acho... Não é mais importante que a missa. Meu irmão, se você está fazendo, então é preciso redirecionar e colocar cada coisa no seu devido lugar. A missa é o centro da vida do cristão. A Eucaristia é o centro da vida do cristão. A cada Santa Missa é subir novamente no Calvário com Jesus. É Ele se entregando por cada um de nós. Que a gente possa, então, nos permitir e lutar para viver diariamente a graça que o Senhor nos concede. Porque quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E os justificou e justifica no sacramento da Santa Missa, na Eucaristia. Que Deus abençoe.